pessoal, vamos lá então. Em respeito aí a todo mundo que entrou pontualmente, vamos começar o nosso Café com Pecuária. Desejo aí boa noite para todo mundo. Quero agradecer a presença de todos, mas principalmente do Marcelo, que é um grande parceiro da iRancho, está aí com a gente há muitos e muitos anos, acho que foi um dos nossos primeiros parceiros. A gente tem muito orgulho de estar recebendo ele aqui na casa. Essa chamada vai até ficar gravada, porque eu sei que o conteúdo que ele vai passar para a gente hoje realmente vale ouro. E a gente vai estar disponibilizando isso depois nas nossas redes sociais, para vocês estarem sempre acessando esse tipo de conteúdo. Contextualizando, o Café com Pecuária era uma reunião interna da nossa empresa, né, aqui da iRancho, onde a gente sempre trazia conteúdos inovadores da pecuária para todo mundo sempre estar acessando esse tipo de informação importante. Esse ano a gente resolveu abrir essa chamada, está disponibilizando para os clientes, parceiros estarem tendo esse maior acesso. E hoje, com muita honra, a gente vai receber o Marcelo, que é médico veterinário, especialista em gestão do agronegócio, reprodução animal, faz parte da Start, então tem muita coisa para estar compartilhando com a gente hoje, tá? Vou pedir para todo mundo que concentrem as perguntas no chat e no final da reunião o Marcelo vai estar respondendo para a gente essas perguntas, beleza? Então, Marcelo, muito bem-vindo, a casa é sua, estamos aqui para realmente te ouvir e aplicar os conhecimentos que você vai passar para a gente, tá? Muito bem-vindo. Boa noite, Vitória, boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência, né, em gestão de fazenda, no dia a dia das fazendas, e uma responsabilidade também muito grande, porque tem pessoas aqui que eu admiro também, que eu estou vendo que estão entrando aqui, consultores, pecuaristas, e a gente fica muito feliz de ter um momento como esse, e principalmente de usar a tecnologia, né, que a gente tem gente do Brasil todo aqui participando, então, para a gente é uma honra. Eu vou apresentar um breve conteúdo aqui sobre gestão eficiente para pecuária de corte, mas vocês fiquem à vontade para ir fazendo as perguntas que forem pertinentes aí no chat, e no final a gente pode abrir um debate aqui e aprender junto também, porque a vida é sempre um aprendizado, né? Então, a gente só vai passar um pouco da nossa experiência do que é uma gestão eficiente na pecuária de corte. Naturalmente, quando eu compartilhar a tela aqui, eu vou perder um pouco o visual de vocês, então, se houver alguma falha de áudio ou de travamento de slide, pode sinalizar a Vitória ou os demais aí, porque eu não vou estar visualizando vocês, tá certo? Vocês só me confirmem se vocês estão visualizando a minha tela, por favor. Se puderem falar aí, estão visualizando a tela. Estamos vendo, sim. E consigo ver. Certinho. Muito obrigado, que agora eu perdi contato visual com vocês, eu só estou vendo o meu slide aqui. Bom, mais uma vez agradecer, então, esse convite da Vitória e toda a equipe do iRancho, um abraço para o Tiago, para a Mariana aí, que fazem o iRancho junto com toda essa turma. Eu fico feliz de ser um dos primeiros parceiros do iRancho lá, quando tudo começou, e poder colaborar e ver que é uma plataforma de gestão que vem evoluindo aí a cada dia que passa e melhorando os números da pecuária de corte em todo o Brasil e fora do Brasil também. Então, mais uma vez, queria agradecer o convite. Eu sou Marcelo Araújo, sou médico veterinário, possuo mestrado em ciências veterinárias e atuo na área de reprodução animal e gestão de fazendas, e atualmente eu sou diretor técnico da Start Soluções no agronegócio, uma empresa que tem uma boa parceria com o Reagro, acredito que todos conheçam o Reagro, que atua no âmbito nacional, e aqui no Nordeste, mais especificamente de Sergipe ao Ceará, nós somos parceiros do Reagro, prestando consultoria, tanto na pecuária de corte e agora em outras áreas também. Então, só apresentando um pouco mais da Start, a gente atua na parte de consultoria no agronegócio, assistência técnica e capacitação profissional nos estados de Alagoas, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão e Tocantins. Então, nossa área de atuação é aqui no Nordeste, e o que a gente vai passar aqui para vocês é exatamente um pouco dessa nossa experiência aqui, os nossos consultores, um time que cada vez mais a gente vem crescendo e vem atuando com um número maior de fazendas, e o que eu vou passar aqui não é só a experiência do Marcelo, mas a experiência não só dos atuais consultores, mas de outros consultores que já passaram também aqui pela Start, bem como a experiência que a gente adquire com os nossos clientes, né?
Começando a falar do assunto técnico mesmo, sim, mais uma vez agradecer aí o convite do Iranch, deixei esse slide aqui como um agradecimento, já tinha falado, mas falando do nosso tema atual, né, ferramentas gerenciais para uma pecuária de sucesso, né, uma pecuária eficiente, é importante primeiro a gente definir o que é sucesso, né, e esse termo sucesso, ele é, por mais incrível que pareça, ele é um pouco relativo, porque o sucesso para um pecuarista pode ser obter excelentes resultados produtivos, já para outro pecuarista é ter lucro na atividade, né? Então, ter esse alinhamento de expectativa do norte, de o que realmente se considera como sucesso, é importante. Agora, se a gente encara a pecuária como uma atividade empresarial, a gente acredita que o sucesso ele é realmente o lucro. E aí é onde faço a primeira pergunta para vocês aqui. É mais interessante produzir 10 arrobas por hectare ano ou 6 arrobas por hectare ano, né? Naturalmente, e vocês podem dizer, é muito melhor produzir 10 arrobas por hectare ano. Só que a gente faz a pergunta, né? A que custo está sendo essa produção dessa arroba? Às vezes, pode ser mais interessante produzir essas 6 arrobas, está deixando mais margem do que produzir essas 10. Ou, melhor dizendo, está deixando mais lucro por hectare do que essas 10, porque tudo depende do custo de produção que a gente vai ter. Então, na nossa ótica, na nossa visão, a atividade pecuária ela tem que ser uma atividade lucrativa. E o lucro tem que estar realmente, o objetivo tem que estar realmente no lucro. O principal indicador, né, a gente vê diversos indicadores, a gente vai conversar sobre indicadores aqui, taxa de concepção, taxa de preiez, quilo de bezerros de mamato por vaca exposta, intervalo entre partos, arrobas produzidas por hectare, lotação, GMD, mas o principal indicador, se eu puder escolher um, se chama lucro por hectare. Porque a partir daí eu posso, inclusive, comparar com outras atividades. E aí a gente vai falar um pouco de uma jornada aqui de como chegar, né, de como encarar essa fazenda como uma empresa e obter lucro. Esse é o objetivo aqui desse bate-papo. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é, a primeira não, porque eu já fiz uma, mas mais uma pergunta. Qual o lucro por hectare interessante na atividade pecuária, ou melhor dizendo, qual a média das fazendas que estão tendo lucro no Brasil? Né? R$ 500 por hectare, R$ 1.000 por hectare, R$ 2.000 por hectare. A Start, em parceria com o Reagro, em 2023, nós fizemos um benchmark, 23, 24, e apresentamos o benchmark das principais fazendas que a gente atende aqui na região Nordeste, né, Norte-Nordeste, reunindo 63 propriedades, com um total de 128 mil hectares, 137 mil cabeças, e fizemos esse benchmark exatamente para responder essa pergunta. Qual o lucro por hectare? Né? E aí, nós apresentamos no INCORTE, né, que é o Encontro da Pecuária de Corte do Nordeste 2024, em parceria com o Reagro, com o Danilo, o benchmark Nordeste da pecuária de corte. Né? Então, a gente tem aqui alguns indicadores de todas as fazendas que a gente assistiu, né? 63 propriedades que foram avaliadas, uma taxa de lotação média de 1,18 A por hectare, pluviometria 1.400 milímetros, área efetiva em hectare 1.200, animais por fazenda, né? Perto de 2.000 animais por fazenda, cabeças por funcionário, 270 cabeças por funcionário, faturamento, mas vamos para o principal aqui, ó, lucro por hectare, R$ 642 na safra 23-24, certo? R$ 642, aqui eu estou falando de fazenda de ciclo completo, de recria, engorda e de cria. Então, a gente já tem um parâmetro aqui para comparar, seja com a pecuária nacional, seja com a pecuária daqui do Nordeste, né? Esse estudo ele foi feito, a nossa sede fica em Maceió, Alagoas, o Encorte é um evento que a gente faz aqui em Maceió, mas essa abrangência foi em vários estados do Nordeste. Aqui a gente tem as 30% melhores indicadores, né? Onde a gente vê já uma margem de lucro por hectare de 1.560. E quando a gente pega as 5% melhores, a gente já vem passando na casa de R$ 2.000, ou seja, a média 600, as 30% melhores 1.500 e as 5% melhores já passando aí de R$ 2.000 de lucro por hectare. E olha que engraçado, ó, áreas menores, menos chuva, mais uma lotação maior. Mais uma relação cabeça por funcionário melhor. Mais um faturamento por funcionário
melhor. E não necessariamente um custo menor por cabeça, né? Quando a gente compara aqui com as 30%, a gente vê, então, investir no setor certo, no plano de contas certo, também é um fator importante e a gente conseguiu extrair desse estudo. Então, a gente está contextualizando aqui que uma pecuária de sucesso é uma pecuária lucrativa, é uma pecuária sustentável, não só no aspecto ambiental, social, mas econômico também. E aí a gente já começa a ter alguns parâmetros de como está essa pecuária, né? A gente tem outros benchmarks que representam até um N maior de fazendas também, mas a gente vê mais ou menos aí esse comportamento que a gente viu ao longo desse benchmark, né? Aqui a gente separou por atividade, né? Cria, ciclo completo, recria e engorda, onde a gente vê uma disparidade da média aqui, ó, da melhor fazenda de cria, R$1.000 por hectare, e a média geral, 329. Quando a gente isola só as que deram lucro, 545, né? Porque aqui tem fazendas que deram prejuízo também. Ciclo completo um pouco melhor do que a atividade de cria, né? E a recria engorda um pouco maior, um pouco não, bem maior, né? Mais do que o dobro, tanto da cria como do ciclo completo, só que a gente tem que lembrar que a gente estava nessa época, aí, na virada de ciclo, onde a reposição ela estava favorável, né? O preço do bezerro e da bezerra em relação ao preço do boi gordo era bem mais interessante do que é hoje. A gente já vê um pouco de descolamento um pouco maior, tem esses fatores externos aí que está aproximando um pouco mais, mas na época desse estudo aí, que foi pós-pandemia, a gente via que realmente essa margem da recria engorda ela estava bem maior, né? Praticamente o dobro do que a gente via nas outras atividades. Dito isso, né, para a gente poder criar esse parâmetro aqui, o que é que faz uma fazenda ter R$329 de lucro líquido por hectare ano e uma outra fazenda que não necessariamente chove mais, que não necessariamente tem uma melhor topografia, mas tem mais lucro? Na nossa concepção, o fator se chama gestão. Eu sou muito questionado, pessoal, sobre qual o principal ponto para uma fazenda ter lucro. E aí a palavra que eu uso é gestão. E quando eu falo gestão, não é só a gestão de anotar, tá? É a gestão dos recursos humanos, é a gestão dos recursos naturais, é a gestão dos desafios que você encontra, né? A gente brinca que todo ano tem seca. Se todo ano tem seca, por que não me preparar? Por que não produzir volumoso? Por que não fazer uma estratégia de diferimento de pastagem, né? Então, a gestão ela é a gestão do modo geral, não é só a gestão financeira. A gestão produtiva também está envolvida nisso. E a gente usa como base, como ferramenta gerencial, a base da administração, que é o PDCA. Então, primeiro, eu faço um planejamento estratégico, depois eu executo aquele planejamento, né? Eu começo a colocar em prática o que foi planejado, depois eu faço um diagnóstico daquilo que eu estou executando, faço correções para planejar novamente, para executar, para fazer um diagnóstico e para corrigir novamente, e isso vira um ciclo, que é o ciclo do PDCA, é a base da administração, e é assim que a gente encara as fazendas. Planeja, executa, faz um diagnóstico que está sendo executado, que às vezes a gente planeja, executa como está sendo planejado, mas ocorreu outros fatores e a gente tem que mudar a rota. Então, a gente tem que corrigir isso aí. Então, essa é a base, e é isso que a gente vai falar como ferramenta gerencial. Naturalmente, quando a fazenda já está acontecendo, né, já está rodando, o proprietário já sabe quais são os desafios. Mas quando a gente, como consultoria, vai em uma fazenda pela primeira vez, a gente faz um diagnóstico empresarial. E esse diagnóstico empresarial ele é literalmente o raio-x dessa atividade pecuária. Então, a gente não vai olhar a pastagem só se ela está verde ou se ela está seca. A gente vai quantificar, vai avaliar pasto a pasto, vai analisar como é que está condições de cerca, como é que está condições de pasto, qual a lotação da fazenda, como é que está fornecimento de suplementação, qualidade da água, relação funcionário-cabeça, como é que está a qualidade de vida desses funcionários. Então, faz realmente o diagnóstico empresarial, aqui é um exemplo, né, do que a gente analisa, do módulo pastagem, como é que está, se a fazenda tem planta ou não, análise de solo, correção, adubação de pastagem, como é que ela está dividida, o uso das pastagens, no aspecto de planejamento estratégico, como é que está a visão e a estratégia da fazenda, indicadores,
plano de ação, padronização dos principais processos. Então, a gente faz uma varredura da fazenda. Como é que ela avalia resultado? Como é que está o resultado financeiro, econômico, zootécnico? Como é que ela faz compra? É compra programada ou é compra emergencial? Como é que está a parte de rebanho, manejo sanitário, manejo nutricional, manejo reprodutivo? Então, a gente faz um diagnóstico empresarial aqui, nesses 4 principais aspectos, mas a gente tem também aqui a parte administrativa, parte ambiental e também a parte de manutenção e instalações, e a gente chega em um resultado aqui, que é um exemplo de uma fazenda fictícia, certo? Onde a gente diagnostica onde é que a fazenda está pecando mais. Então, na maioria das fazendas, a gente vai ver esse comportamento aqui, né? Que as fazendas olham muito para os animais, mas esquece manejo de pastagem, manutenção de equipamentos, estratégia de planejamento, avaliação de resultado, né? Isso aqui é um exemplo de uma fazenda. Só que a gente fez, pessoal, no corte desse ano, um mapeamento da pecuária de corte aqui. Nós rodamos 32 mil quilômetros, foram 8 equipes simultâneas durante quase 20 dias, nos estados de Sergipe, Alagoas e a região sul de Pernambuco. Visitamos 122 propriedades nessa mesma metodologia, né, e encontramos aí o perfil técnico dessas propriedades, as potencialidades e as limitações. E esse aqui foi de 0 a 100 o resultado, né? Ó, onde é que chama mais atenção? Ó, pastagem, planejamento estratégico e resultado. Não que os outros não possam melhorar, mas esses 3 pontos aqui, por esse outro gráfico, vocês vão visualizar melhor. Pastagem é uma deficiência, avaliação dos resultados e estratégias de planejamento. Isso aqui é o diagnóstico que a gente conseguiu mapear da pecuária de corte aqui na nossa região, nos estados de Sergipe, Alagoas e a região sul de Pernambuco. Mais à frente eu vou aprofundar um pouco mais esse estudo aqui, para vocês entenderem o quanto é desafiador ter uma empresa sem manejar bem o seu principal ativo, né, que é a terra e a pastagem, né, tem o rebanho também, que é importante, mas aqui é onde a gente tem um investimento maior, e estratégia de planejamento e avaliação dos resultados como um ponto de atenção e de melhoria para a pecuária atual. Feito um diagnóstico, a gente já começou a identificar onde é que essa fazenda, né, vamos considerar que aqui é uma fazenda, onde é que essa fazenda pode melhorar. Então, eu vou criar uma estratégia de planejamento para ela, eu vou criar métodos de avaliação e vou manejar melhor a pastagem. Como é que é manejar melhor? É colher melhor esse pasto. Eu não estou falando para adubar, para corrigir. Eu estou falando que, com poucos investimentos, principalmente na parte de treinamento de mão de obra, para a entrada e saída de animais, avaliar melhor como é que estão as condições de pastagem, e focar realmente no que dá retorno financeiro, a gente consegue começar em um médio prazo, né, que pecuária de corte nunca é a curto prazo, colher alguns resultados também. Depois do diagnóstico, a gente faz um planejamento zootécnico. Então, como é que a gente faz esse planejamento zootécnico? A gente cria metas, objetivos. Se for uma fazenda de recria e engorda, uma meta que é muito importante. Eu vou colocar uma lotação de 1,2 unidades animais por hectare. Né? Só recapitulando, para quem não tem a informação do que é uma UA por hectare, uma unidade animal corresponde a 450 quilos. Então, quando eu falo aí, mais ou menos na casa de 1,2 UA por hectare, eu estou falando aí de 540 quilos. Então, é como se eu tivesse 540 quilos por hectare. Tá? Se eu falar que eu tenho uma UA por hectare, é 450 quilos por hectare. Eu posso estar falando de 2 bezerros de 225 quilos ou um garrote de 450 quilos, só para a gente estar na mesma linha de raciocínio. Então, meta, eu vou ter 1,2 UA por hectare, eu vou ter um GMD, que é o ganho médio diário, de 450 gramas por cabeça dia, né? Que são a meta, na verdade, é quantos arrobas eu quero produzir por ano, né? Os objetivos. E os indicadores zootécnicos, é isso que eu estava falando. Lotação, GMD, mortalidade, taxa de desfrute. Então, a gente elenca todos esses indicadores e começa a traçar um planejamento estratégico. Naturalmente, quando eu tenho a composição do rebanho, né? Se for uma atividade de ciclo completo, fica mais complexo um pouco, cria também, mas eu consigo fazer a evolução do rebanho, ou seja, eu tenho hoje 345 animais,
daqui a 2 anos, considerando essa taxa de natalidade, essa taxa de mortalidade, essa taxa de apartação, essa lotação, eu consigo, daqui a 2 anos, sem adquirir novos animais, com a evolução do rebanho, eu consigo ter os meus 500 animais, ou estabilizar em 500 matrizes, né? Então, com as metas e objetivos, indicadores zootécnicos, eu consigo fazer a evolução do rebanho e eu consigo começar a estimar potenciais produtivos daquela fazenda. Aqui há alguns exemplos, né, de alguns indicadores do que eu estava falando: lotação, matrizes em reprodução, taxa de natalidade, mortalidade, taxa de desmama. Um indicador que é muito potente, muito forte: quilo de bezerro desmamado por hectare, quilo de bezerro desmamado por vaca exposta, GMD global e produção de arrobas por hectare, que é um dos exemplos de indicadores que a gente elenca no nosso planejamento zootécnico. Então, só recapitulando, a gente está falando de ferramentas gerenciais para uma pecuária de sucesso, e o que é sucesso? Na nossa concepção, sucesso é ter lucro o máximo possível por hectare, pensando sempre na sustentabilidade ambiental, social e econômica. Pensando em lucro por hectare, a gente atualizou o lucro por hectare médio no último benchmark que a gente fez de R$ 642 por hectare em fazendas de cria, ciclo completo e recria e engorda. Quando a gente estratifica isso para as 30% mais eficientes, passa de R$ 1.500. Quando a gente estratifica as 5% melhores no nosso benchmark, passa de R$ 2.000. Ou seja, essa história que pecuária de corte não é uma atividade lucrativa depende muito de qual perfil gerencial e o quanto de tecnologia e de inovação eu consigo implementar na fazenda. Dito isso, a gente parte para ferramentas gerenciais. A gente falou que a base da ferramenta gerencial é o PDCA: planejar, executar, diagnosticar, corrigir para planejar novamente. Isso é um ciclo que a gente tem que repetir sempre, né? Não adianta fazer o planejamento e engavetar ele, e aí, quando a gente chega na fazenda pela primeira vez, a gente faz um diagnóstico empresarial. Depois que a gente faz esse diagnóstico empresarial, detecta quais são os potenciais e os gargalos, a gente vai para o planejamento. E no planejamento a gente divide em 2 etapas: o planejamento zootécnico e o planejamento financeiro. Aqui a gente está pegando exemplos de um planejamento zootécnico, tá? Depois a gente vai para o planejamento financeiro, onde a gente cria planos de conta, né, que é nada mais que uma estrutura que registra e classifica movimentações financeiras de uma empresa, e é um ponto de partida para o orçamento empresarial. Então, quais são os planos de conta que a Start tem hoje, né, da metodologia Start, que a gente tem como base? Né? Os investimentos gerais, naturalmente, e a gente separa custos com pastagem, com recursos humanos, nutrição, sanidade, reprodução, custos administrativos, operacional, que está relacionado à manutenção do curral, energia da casa do morador, né, internet, despesas comerciais, guia de trânsito animal, algum frete, alguma comissão sobre venda, outros que não está encaixado em nenhum destes, aquisição do plantel, quando é uma atividade de recria e engorda, ou quando é incompleto, mas não é autossuficiente, e, por fim, casa-sede, sede social, como vocês estão vendo aqui. Por que eu deixei casa-sede de vermelho, pessoal? Que a gente contabiliza os custos que tem na casa-sede, mas a gente sabe que não precisa de piscina, nem de uísque, nem de churrasco para engordar boi. Então, a gente analisa, mas na hora de fazer a conta, custo da arroba produzida, lucro por hectare, essa conta sai da análise e ela entra como lucro antecipado da fazenda, a não ser que o produtor ele more na fazenda. E aí ela deixa de ser uma sede social para ser uma sede operacional. É como se fosse a casa do gerente aqui. E aí a gente separa realmente, e aí só entra na conta o que é relacionado à atividade pecuária. Então, planejamento zootécnico que fizemos, evolução do rebanho, se eu sei quantos animais eu tenho, eu começo a calcular quanto eu gasto com pastagem, mão de obra, nutrição e todos esses investimentos e custos aqui. Um ponto que é interessante: tudo que eu estou falando aqui não é nada complexo. A gente consegue criar isso e fazer essa evolução. Agora, tem que ter disciplina, tem que ter foco, né? Naturalmente, os custos fixos são mais fáceis da gente gerenciar do que os custos variáveis, mas a gente tem metodologia para isso, né? Então, estou contando um pouco aqui da nossa história e de como a gente faz das fazendas que a Start atende Nordeste afora.
tá? E aqui a gente tem os outros indicadores, né? Desembolso cabeça mês, valor da roupa vendida, lucro mensal, lucro por hectare, retorno sobre o que vale o rebanho. Aqui são números de projetos que a gente já fez no passado, não são números atuais, nem eu estou dizendo que isso é referência para uma fazenda de sucesso, cada fazenda tem o seu indicador, é mais para que vocês entendam que é possível levantar esses números aí, para que a gente possa focar naturalmente em uma fazenda que queira ser uma pecuária de sucesso, tá? Com esses indicadores aí, a gente consegue, por exemplo, segmentar como é que está a porcentagem dos custos por plano de conta, né? Então, aqui, ó, 14% mão de obra, 29% nutrição, 2% de sanidade. Então, a gente tem aqui de vermelho custos fixos e verde custos variáveis, né? Um exemplo aqui é essa fazenda, por exemplo, ela está aqui com 28% dos custos dela é custo fixo, 72% dos custos variáveis. Isso é bom ou ruim? Naturalmente, quanto mais diferença eu tiver entre custo fixo e variável, melhor. Porque, naturalmente, os custos variáveis estão atrelados à produção. Os custos fixos independem da produção, né? E aí, é uma peculiaridade aqui da região onde a Start atua, que são fazendas de menor porte, o que torna um pouco mais desafiador a diluição desses custos fixos, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma fazenda de 150 hectares, eu tenho um funcionário cuidando de 200 animais, às vezes esse mesmo funcionário poderia cuidar de 400 animais, eu consigo diluir mais este custo fixo, né? Então, serve também como aprendizado. E aqui, não sei se vocês conhecem, isso aqui chama análise de sensibilidade, né? Um exemplo aqui de um desembolso total de uma fazenda, uma receita total e a lucratividade dela por ano. Quando eu pego o lucro por hectare, R$ 421. Então, se não tiver alteração aqui, nem no lucro, nem na receita, 421. Mas vou dizer que eu estou fazendo uma gestão eficiente e eu consegui diminuir o meu custo em 5%. Eu já saio de R$ 421 para 590. Mas o contrário é verdadeiro. Se eu aumentar o meu custo em 5%, R$ 251, eu diminui muito a minha margem, né? Aqui um exemplo, se eu diminuir em 5% o meu custo de produção, porém a arroba diminuir 10%, né, a minha receita, já baixa para R$ 209 o meu lucro por hectare. Mas aqui eu consigo ver os extremos, ó. Esse projeto aqui, com essas duas variáveis, pode ter uma variação de R$ 1.500 de lucro líquido positivo ou de 658 negativo. Então, isso é uma análise de sensibilidade que a gente mostra para os nossos clientes para que eles possam enxergar o risco de uma determinada atividade ou de uma determinada operação, tá? E aí, deixa eu só tomar uma água aqui. Depois que eu faço um planejamento estratégico, depois que eu faço, um diagnóstico, um planejamento estratégico, chegou a hora de eu checar, executar, na verdade, checar se aquilo que eu planejei, que eu estou executando, está funcionando ou não, né? Então, a gente tem controles zootécnicos e controles financeiros. São muitos controles que a gente tem. Cobertura, se foi inseminação, se foi monta natural, data, raça do touro, tudo mais, parto, desmama, mortalidade, sanidade, pastagem, suplementação, pesagem, pluviometria, financeiro, são muitos indicadores. E isso aqui a gente tem que ter uma disciplina. Eu sempre falo, não adianta de nada anotar se a gente não analisar esses números e tomar decisão em cima desses números. Fazendas que têm uma escrituração zootécnica e financeira eficiente, mas não analisam os seus números, estão perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro na prática e perdendo dinheiro porque está perdendo tempo. Está anotando e não está analisando. Certo? Como é que pode ser feito, e aí falando dessas ferramentas, esse controle? Pode ser no papel e na caneta, né? Aqui um exemplo aqui de uma fazenda que a gente assiste, o vaqueiro aqui anotando na cadernetazinha aqui todas as informações de nascimento, tudo mais. Pode ser. Tem clientes nossos que ainda fazem isso aí, alguns de forma eficiente e outros não. Pode ser no Excel. Pode ser, já é uma evolução. Você já está melhorando ferramentas, você já tem controle de estoque, você já tem entrada, saída, nascimento, morte, você tem suplementação. Pode ser. Só que a gente tem que lembrar, pessoal, que a atividade pecuária ela é uma atividade de médio a longo prazo. Pegando como exemplo agora o momento que a gente está, numa estação de monta 24, 25, né?
vai nascer bezerro 25, 26. Se eu tiver uma pecuária de ciclo curto, vai morrer, esse animal vai para o abate acima de 20 meses aí, entre 20 e 22 meses, entre 26 e 27. Eu já estou falando aqui de uma diferença de 2 anos, 2, 3 anos aqui. Se eu tiver uma atividade pecuária tradicional, eu estou falando aqui de 5 anos, entre a inseminação, a cobertura do animal, a inseminação e para o abate. Imagina eu controlar tudo isso aí no caderninho. Recursos humanos, gestão, reprodução, pastagem, aquisição do plantel, sanidade, conservação de equipamentos, índices zootécnicos. A pessoa fica maluca. E essa realmente é a sensação que os nossos clientes têm quando a gente chega lá e faz algumas perguntas. O cara anota, mas na hora de tomar uma decisão, ele está patinando. Já cheguei em fazendas, pessoal, com o cara tinha um quartinho só para guardar as apostilhas dele. E ele disse, eu anoto tudo. Ele bateu no peito, se vangloriando, eu anoto tudo aqui. Tudo que você precisar, eu tenho. Aí, a gente faz aquela pergunta, né? Qual é o custo dessa informação? Até uma frase que eu aprendi com o Paulo César, que é coordenador de gado de corte do Reagro, ele falando que qual é o custo dessa informação? Você está anotando, você está gastando tempo, está investindo em alguma técnica, alguma metodologia para anotar, mas não está tomando decisão. Então, a gente tem que tomar decisão para ter lucro. E aí, a gente tem diversos softwares no mercado, mas vocês são parceiros aí do iRancho, né? Quem está aqui, os clientes do iRancho, eu sou parceiro também por estar indicando o iRancho como uma ferramenta que soluciona a visão produtiva e financeira das fazendas, né? Boa parte, a maioria, se não boa parte das fazendas que a gente trabalha utilizam o iRancho como software de gestão para entender melhor os seus indicadores e seus números, né? E tem a possibilidade de acompanhar isso em tempo real. Então, diversos indicadores, diversas tomadas de decisão pautada através de um software de gestão que facilita, principalmente quando eu pulo de um ano para o outro e quero entender qual é o custo daquele animal produzido, como é que está a minha lucratividade por hectare, como é que está a minha lotação, como é que está o meu GMD. Quando eu faço isso no papel e na caneta, quando eu faço isso no Excel, eu posso até ser eficiente, mas vai me dar muito trabalho e vai dedicar muito tempo também, tá? Então, reforço aí a parceria que a gente tem com o iRancho. Mas, Marcelo, você falou de diagnóstico, falou de planejamento, falou de gerenciamento, são muitos indicadores. Então, onde é que eu tenho que focar? Aí, eu trago para vocês aqui uma visão. Na cria, a gente tem que focar, o alvo tem que ser desembolso cabeça-mês, ou seja, o quanto eu gasto por cabeça-mês, e aqui a gente é só anotar todos os custos e dividir pela quantidade de animais que eu tenho. Né? Não é um indicador desafiador para ter. Lotação da fazenda, quantas unidades animais eu tenho, quantas matrizes eu tenho, isso é um indicador importante. Quilo de bezerro desmamado por hectare, ou seja, qual a minha eficiência de produzir o meu bezerro por hectare e intervalo entre partos. Esses 4 indicadores, pessoal, a gente consegue saber o potencial produtivo da fazenda e se a fazenda está tendo uma lucratividade ou não. Porque eu sei o potencial de quilo de bezerro desmamado por hectare, vezes a lotação que eu tenho, e quando diminuo pelo desembolso cabeça-mês, eu sei o potencial e eu sei se essa fazenda está tendo lucro ou não. E o intervalo entre partos, ele é um indicador que ele resume em que caminho aquela fazenda está indo. Se eu tenho um intervalo entre partos muito longo, 20 meses, 18 meses, significa que a cada 2, 3 anos eu estou produzindo só 2 bezerros. Eu estou deixando dinheiro na mesa. Agora, se eu tenho um intervalo entre parto de 14, de 13 meses, 12 meses, já mostra que eu estou sendo eficiente e já mostra como está a minha nutrição, minha sanidade, o meu manejo, significa que eu estou sendo eficiente. Então, 4 indicadores chaves para a gente ver se tem sucesso na atividade pecuária, isso é uma experiência nossa de campo. Da parte da recria e engorda, para onde é que eu tenho que olhar? Também para o desembolso cabeça-mês, ou seja, saber quanto eu estou gastando é muito importante. Lotação, naturalmente, e ganho médio diário. Se eu tenho lotação e ganho médio diário, eu sei qual é a minha produção de arroba por hectare. Eu consigo fazer essa projeção ou fazer até uma análise mais retroativa. E o quarto indicador, que é o valor da reposição. Né?
principalmente quando eu trabalho com pecuária mais intensivo, em relação à intensificação da atividade, seja no confinamento ou algo do tipo, e eu impacto muito nessa questão do valor da reposição, ela representa 70% do custo total, a compra daquele animal. Então, é muito importante saber como comprar, em que momento comprar, se posicionar, e comprar animais de qualidade naturalmente, tá? Então, cria, desembolso cabeça mês, lotação, quilo de bezerros engordados por hectare e intervalo entre partos. Recria e engorda, desembolso cabeça mês, lotação, GMD e valor da reposição são 4 indicadores chaves para a gente avaliar se essa pecuária ela está sendo de sucesso ou não. Aqui, pessoal, é um outro ponto que, para a gente, é o que norteia a gestão financeira da empresa fazenda. A gente tem um previsto, né, através do planejamento, ó, essa fazenda está previsto aqui gastar com RH 53 mil, com nutrição 465 mil. E aqui eu estou acompanhando o realizado e vou vendo a diferença em quantos por cento do orçamento em relação ao momento que eu estou, se eu estou no início do ano, no meio do ano, no final do ano, e vou acompanhando, plano de conta, ou centro de custo a centro de custo, como queira ser chamado, e eu vou monitorando se eu consigo realmente honrar com aquele orçamento ou se eu vou ter que fazer algum reajuste, porque no meio do caminho é importante a gente fazer essa alteração. Esperar chegar dezembro para fazer uma análise como essa, só está jogando dinheiro fora, está lendo jornal velho. A gente tem que fazer isso aqui na pecuária de corte, se não mensalmente, mas pelo menos 30 caixas dessa fazenda. Mas essa aqui é o coração da gestão financeira, previsto e realizado. E aqui uma diferença do que estava previsto e do que está sendo realizado. E aí, Marcelo? Qual a diferença ou porquê de ter fazenda ganhando R$100 por hectare e ter fazenda ganhando 10 vezes mais, R$1.000 por hectare? Essa dúvida ainda continuava com a gente, mesmo depois de benchmark, mesmo depois de a gente avaliar 63 fazendas em parceria com o Reagro, da equipe Nordeste aqui do Reagro, e a gente sempre teve esse anseio. E aí foi quando surgiu, pessoal, a ideia de fazer uma expedição pela pecuária de corte aqui na região, em 2025, como eu falei para vocês, rodamos 32 mil quilômetros, 122 fazendas que representaram mais de 80 mil propriedades, mais de 1.700.000 cabeças, mais de 1.500.000 hectares, e a gente começou a mapear qual era o perfil dessas propriedades e entender, ó, fazenda que está ganhando dinheiro tem esse comportamento, fazenda que está perdendo dinheiro tem esse comportamento. E eu vou fazer um resumo aqui, já estamos caminhando já para o finalzinho, e aí a gente abre para perguntas, questionários, caso vocês tenham, para que a gente possa discutir, tá? Primeiro questionamento, será que o retrato dessa pecuária da região aqui, de Sergipe, Alagoas e a região sul de Pernambuco, retrata a realidade do Brasil, e aqui eu estou falando para pessoas do Brasil todo? Vamos fazer um comparativo? Segundo a ABIEC, BIF Report 2024, o Brasil tem uma lotação de 0,93 UA por hectare. A nossa expedição, a gente conseguiu chegar à conclusão que na região aqui do Nordeste, mais especificamente Sergipe, Alagoas e sul de Pernambuco, 0,92 UA. Então, é bem semelhante, 0,9 UA por hectare, dados da expedição e dados da ABIEC. Então, se a gente considerar lotação, cabeças ou unidade animal por hectare, é bem semelhante ao que a gente encontra no Brasil como um todo. Então, o que eu vou falar aqui, provavelmente, é o retrato da pecuária de corte do Brasil como um todo. Primeiro dado que incomodou, no bom sentido, a gente, né? Pessoal, apenas 61% das fazendas têm mapa. Como é que eu tenho uma empresa e eu não sei a planta dela, eu não sei quais são os tamanhos do cercado, eu não sei qual a quantidade de cercados que eu tenho. E aí, um desafio ainda maior, apenas 35% estavam com os mapas atualizados. Como é que eu quero ter lucro se eu não estou sabendo quantos cercados eu tenho, qual o tamanho dos cercados, para eu poder manejar melhor a minha pastagem? Então, esse foi uma curiosidade que a gente conseguiu encontrar nessas 122 propriedades, que representa um pool aí de mais de 80 mil propriedades da pecuária de corte aqui na região. Então, são dados para a gente refletir. Você, pecuarista, quer ter lucro na sua fazenda, mas está manejando sua pastagem de forma eficiente,
62% das fazendas capacitam os seus colaboradores. Poxa, um dado interessante, né? Mais da metade capacita, tem planos de capacitação. Ou seja, tem uma empresa e 40% não capacita os seus funcionários. Como é que eu vou querer ter uma pecuária de sucesso se eu não capacito? Agora, olha um outro dado mais importante ainda. Apenas 16 possuem um plano de capacitação. 16% das fazendas investigadas pela expedição em corte tem um plano, ou seja, vai entrar na época de apartação, faz o curso de manejo racional, vai entrar na estação de monta, dá uma reciclagem dos inseminadores, vai começar a fazer vacinação, dá um treinamento também. Então, é muito importante a parte de capacitação dessa mão de obra. E aqui é um exemplo da Faculdade do Vaqueiro, que é um curso que a gente tem aqui de capacitação de vaqueiros, são 9 meses, um mês só para falar de pastagem, um mês só para falar de reprodução, outro mês só para falar de nutrição, e a gente já fez essa primeira turma aqui agora, vamos abrir mais uma em Sergipe, uma em Pernambuco, e tem também de escrituração zootécnica para ensinar os vaqueiros, e aqui participou produtores também, tá? Mas, voltando aqui ao assunto, a gente ainda precisa melhorar muito isso aqui, são indicadores baixíssimos. Pergunta, ou faz uma análise até dentro de você, que a maioria dos pecuaristas tem uma outra atividade na cidade, se você trata a tua empresa na cidade da mesma forma que você trata na fazenda, deixando, que nem a música Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, tem que ter planejamento, tem que ter capacitação dessa mão de obra. E a gente chama esse curso de faculdade do vaqueiro, que é exatamente para dar a oportunidade que eles não tiveram de fazer um estudo, fazer uma faculdade. Né? Mas é um dado ainda que a gente precisa melhorar bastante em relação a essa parte da capacitação. Outro ponto que é importantíssimo, como é que está o bem-estar dos colaboradores e a satisfação desses colaboradores? 25% das fazendas não adotam nenhum tipo de ação para dizer se o cara está bem ou não. E aí, a gente fez, eu acabei não colocando aqui, mas 75% das fazendas reclamaram como o maior desafio da atividade pecuária mão de obra qualificada. Pessoal, 16% possuem um plano de capacitação e 75% das fazendas estão dizendo que o problema é mão de obra qualificada. O problema está fora da porteira ou está dentro da porteira? Na nossa concepção, está na mão do gestor. Não estou dizendo que é fácil. Eu sou pecuarista também, sou produtor, além de médico veterinário. Então, a gente sabe o quanto é desafiador. Mas eu tenho que parar de reclamar de preço de arroba e fazer meu papel. Porque senão, não adianta de nada. Então, dar uma olhada para essa turma aí é importante. E aí, um outro dado aqui que chamou a atenção, apenas 4% das fazendas não possuem internet. Internet tem sido um pré-requisito importante para manter mão de obra na fazenda e facilita a comunicação como um todo. Perguntamos também se a fazenda sabe onde quer chegar. 85% dessas fazendas afirmaram ter estratégia e visão da onde quer chegar. 64% dessas fazendas afirmaram ter metas e indicadores claros. Mas quando a gente pergunta, essa estratégia, essa visão, essas metas e indicadores estão sendo compartilhados com a sua equipe? E aí você pergunta para o vaqueiro, quantas vacas a gente vai emprenhar nessa estação de monta? Quantas arrobas a gente vai produzir desse ano? O cara não sabe. Não é que o gerente, o vaqueiro vai focar em produzir se ele não sabe nem qual é a meta. Na grande maioria das vezes, o gestor, o proprietário, ele tem intrinsecamente essas metas, mas ela tem que ter uma gestão à vista. Pega um quadro lá e diz, esse ano a gente tem que emprenhar, das 300 vagas, tem que emprenhar 240. O nosso objetivo aqui é 80% de taxa de prenhez ou de concepção no final da estação de monta. Ou melhor, nosso objetivo aqui é apartar 78% do que a gente tem de vaca. Ou produzir 7, 8 arrobas por hectare, 20 arrobas por hectare. Mas tem que compartilhar isso com a equipe. A gente encontra isso como dificuldade para gerenciar e querer evoluir. E a gente perguntou como eram os controles de produção. 22% das fazendas não fazem controle financeiro e controle zootécnico. Isso aqui é um dado importante. 44% das fazendas não fazem, faz controle, mas não analisa. Que é pior ainda. Está gastando tempo, está gastando dinheiro e não está analisando. E 33% faz controle, afirmaram que faz controle financeiro e zootécnico. Aí, a gente faz uma estratificação, 18% faz controle na caderneta, 26% na planilha de Excel e apenas 13% usando software de gestão.
Eu acredito que aqui já não retrata a realidade do Brasil. Eu acredito que isso aqui a nível Brasil, e aí está a turma do Irancho, que pode nos ajudar depois a ver se tem um número atualizado disso, de algum estudo que já foi feito, mas eu acredito que a nível Brasil é bem menos de que 10% das fazendas que possuem o software de gestão para isso. E aí, a gente fez uma última pergunta, pessoal. Foi essa aqui, ó. Você considera a atividade pecuária lucrativa? 62% das fazendas afirmaram que tem lucro. Aí chamou um alerta. Peraí, eu tenho 38% dessas fazendas que não tem lucro. A gente perguntou, qual o objetivo de você continuar numa atividade que não tem lucro? A grande maioria falaram, né? Eu herdei a fazenda, estou no processo de reestruturação, eu estou organizando, eu estou no processo de investimento. Cuidado com a palavra investimento. Investimento começa a ser uma autossabotagem. Por quê? Porque a gente todo ano tem investimento. E aí mistura custo de manutenção com investimento. Mas o mais desafiador ainda, pessoal, dos 62% aqui, apenas 11% sabiam o seu lucro da propriedade. Então, afirmar que tem lucro é uma coisa, saber o lucro real é uma outra. E aí, eu toco no ponto. Será realmente que eu estou querendo ter uma pecuária de corte lucrativa? Eu estou implementando ferramentas gerenciais para conseguir esse objetivo de ter um sucesso na atividade pecuária? Façam essa reflexão. Você, consultor, estimule, instigue o seu cliente a buscar isso, e você, pecuarista, faça uma auto-reflexão. Para finalizar, a gente sempre encerra com essa frase que norteia a Start aqui, norteia a nossa equipe: quem não mede não gerencia, e quem não gerencia não melhora. Então, eu queria mais uma vez aqui agradecer, cumprindo aqui o meu tempo, Vitória e todos do Rancho aí, 50 minutos como foi destinado. Acho que eu nunca fui tão assertivo assim no tempo. Está aqui os meus contatos, sigam a gente nas nossas redes sociais, start.agronegócio, em Corte Underline BR, que a gente sempre está compartilhando novidades e ferramentas bacanas de gestão, tá? Então, agradeço mais uma vez a atenção de vocês e me coloco, naturalmente, à disposição, se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso aí. Estou vendo aqui que Tiago e Mariana estão aí, um abraço a todos, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Marcelo, tá me ouvindo? Primeiro, te agradecer demais, você foi um dos primeiros caras que acreditou na gente lá atrás, levou a gente para Encorte aí sem ter nada ainda, fomos de mochila nas costas. Então, assim, estou aqui tomando um uísque, tendo uma aula maravilhosa. Você pode esperar que sua próxima vinda para Goiânia, eu quero um diagnóstico desse na minha fazenda, viu? Por favor, tem que aprender mais um pouquinho contigo, tá? Então, sim, parabéns pelo trabalho, é excepcional. A gente quer estar apoiando sempre vocês. A Start sempre foi um parceiro muito especial para nós, e é um parceiro que estimula a gente a ser melhor. Eu acho que isso é o melhor: criticar, falar, puxar a orelha, ficar brabo, isso é muito importante, é o que a gente busca, porque esses são os que querem que a gente melhore, né? Então, de novo, parabéns pelo teu trabalho. Tem um monte de coisa que você falou que eu não faço da minha fazenda, ainda tenho que criar vergonha na cara e fazer. Tô só anotando aqui, ó. Entendeu? Mas foi muito legal, cara. Parabéns e obrigado, viu? Eu que agradeço, rapaz. E o professor Ricardo Passos estava aí. Eu tenho que ter cuidado, porque ele pode puxar minha orelha, eu posso falar alguma besteira aí. Estou vendo aqui meu professor Ricardo. Agradecer mais uma vez a vocês aí. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, estou à disposição. Marcelo, queria agradecer muito a sua presença, excepcional para mim, como quem atua em canais, eu, a Ana. A gente fica muito feliz de receber você aqui. E eu tenho uma pergunta, tá? A minha pergunta é mais uma curiosidade. Eu queria saber se na região de vocês tem as condições climáticas, solo, estrutura, favorece alguma atividade pecuária ou desfavorece alguma específica, por exemplo, ou a cria, ou a recria, engorda, mas o perfil mesmo, se é melhor fazer o ciclo completo. Como que você tem esse olhar mesmo para isso? Agradeço, Vitória, pela excelente pergunta, porque é uma forma da gente esclarecer e desmistificar aquilo que aparece só no Jornal Nacional, né? Que o Nordeste é só seca, é só sofrimento. Aqui no Nordeste, a gente tem 3 macro-regiões, vamos considerar assim. A região de Zona da Mata, que chove aí 1.800, 2.200 milímetros.
Tem regiões que chega a chover até 2.500 milímetros, o problema começa a ser chuva, parece até Pantanal. A gente tem uma região de Agreste, que é uma região de transição ali que chove entre 900 e 1.200 milímetros, que é uma região até mais agricultável pela topografia, está crescendo muito soja, está crescendo muito milho aqui também. E a gente tem aquilo que passa no Jornal Nacional, que é a região de sertão, né? Que aí são regiões que têm uma escassez de chuva maior, cerca de 600 milímetros, 500 milímetros aí, e que é predominantemente a pecuária leiteira na região do sertão, mas já está começando a surgir alguns projetos de pecuária de corte no sertão, projetos que eu falo maiores, né? Projetos menores tem. Por quê? Porque você tem uma sanidade melhor no sertão, você tem uma diminuição dos riscos sanitários, e você, nessa região aí, favorece, por exemplo, a atividade de cria. Por quê? Porque você consegue reduzir a lotação no período mais seco, fazendo o resgate do bezerro, fazendo uma estação de monta bem adequada. Na parte da zona da mata, trabalha muito a parte de recria e engorda. Então, muitos projetos cria na região de Agreste e Sertão, e na zona da mata eu faço o processo de recria e engorda. Porém, está surgindo alguns projetos maiores aqui de confinamento no sertão, porque aproveita-se a janela de chuva, colhe-se esse volumoso e eu consigo fazer um confinamento praticamente de janeiro a janeiro nessa região do sertão, porque o problema do confinamento na época da chuva, aqui vocês acompanham também, tem problema de lama, tem problema de doenças respiratórias, é um grande desafio em relação a isso. Então, sertão, pecuária de cria e alguns projetos intensificados, até mesmo irrigado também, que está surgindo muito pelo Canal do Sertão, Agreste, ciclo completo, cria, e Zona da Mata tem algumas fazendas também de cria, mas também tem muita recria e engorda, e aí eu brinco que o veterinário que trabalha com reprodução aqui, ele tem a sorte de ter estação de monta praticamente o ano todo, porque ele tem a estação de monta do Agreste, que é a época das chuvas, que é quando realmente tem uma oferta de pasto maior, e quem está na Zona da Mata faz a estação de monta que acompanha o Brasil Central, que é de novembro a março. Então, o veterinário que trabalha de reprodução, eu vi que o Davi estava aqui há pouco também, um dos veterinários que faz muito IATF, tem Beto Vinícius aqui também, que eu conheço, que faz muito IATF também. Acaba que o veterinário que trabalha com reprodução aqui, ele tem serviço o ano todo. Então, esse é o panorama aqui da região. E só para finalizar e passar aqui para o Tiago, eu brigo muito aqui, eu bato muito com os produtores aqui, que a gente tem que parar com aquela síndrome do patinho feio. O que é que acontece? Seca, todo ano vai ter. Ela pode ser mais forte ou não, mas vai ter. E por que eu falo da síndrome do patinho feio? É porque a gente diz que no Goiás, no São Paulo, Minas Gerais, é mais fácil produzir. Só que aqui a gente, por exemplo, não tem geada. E geada você perde em 24 horas a sua pastagem. Aqui a gente perde a pastagem meio que ao longo do tempo. Vem a seca, que para a gente aqui começa em novembro, dezembro, janeiro. Primeiro que eu tenho que ter previsibilidade, eu já sei que vai ter seca. E segundo, que eu não perco de uma hora para outra. Então, eu confesso que se a gente souber usar as estratégias certas, não há lugar melhor para produzir pecuária do que no Nordeste. Nós temos chuva, nós temos solo e nós temos clima e luminosidade praticamente o ano todo. Vende bem o Nordeste. Rapaz, eu quero comprar uma terra aí já, viu? Ô, Marcelo, eu estava olhando a questão de, por exemplo, bezerro desmamado por hectare, né? Eu faço cria, né? E assim, a gente tem uma variação muito grande da idade de desmame, né? Então, por exemplo, eu desmamo com 6, 7, 8 meses, e acaba que a gente tem que padronizar esse peso, né? Então, a gente teria que calcular algum peso ajustado. Como que você imagina que teria que ser isso, hein, cara? Porque aí você acaba distorcendo a estatística, né? Se você quiser seguir ao pé da letra, você tem que fazer um peso ajustado ao desmame, mas a solução para isso é você tentar encurtar cada vez mais a sua estação de monta, né? Tem projetos que o próprio Ricardo Passo, que está aí, já acompanha, de estação de monta de 42 dias, com 3 IATFs, com recinto super precoce. A gente tem projetos aqui que a gente acompanha também, com uma inseminação, solta-touro e uma segunda inseminação no final da estação de monta, fazer estação de monta de 68 dias, com queijo de sucesso muito bom também, e aí você faz praticamente uma apartação, ou duas no máximo, com um intervalo menor, né? Esse seria os melhores dos mundos aí para quem trabalha com atividade de cria. Mas o correto aqui é realmente você fazer um peso ajustado, e aí vem o indicador,
O Ricardo está falando aí. Se quiser abrir o microfone aí e corroborar aí ou discordar, Ricardo, fica à vontade aí. Você é professor. Estamos aqui para aprender também. E um indicador muito importante que eu considero na parte da desmama é a proporção do que aquele bezerro está deixando em relação ao peso da vaca, certo? Às vezes a gente compara um bezerro de 8 arrobas com um bezerro de 7, só que a mãe daquele bezerro de 7 ela está sendo mais eficiente do que a mãe daquele bezerro de 8, né? E por quê? Proporcional ao peso dela, né? Ela come também proporcional a isso, a eficiência biológica, a eficiência alimentar em relação a isso. Então, eu estou dando mais valor à relação do peso da vaca com o peso, e aí vai como sugestão de criar esse ranking, Tiago, aí no rancho, se é possível, se o produtor ele pesa a vaca no dia do abate e pesa o bezerro, é um indicador muito importante, inclusive para fazer um descarte antes da estação de monta. Fala aí, doutor Ricardo. Agora vamos escutar o professor. Fala, Tiagão. Fala, Marcelão. Turma boa aí, falando de Ricardo, pecuária e pecuária eficiente. É bom demais, viu? Eu já vou te interromper aqui, já vou te convocar para um próximo Café com Pecuária, viu, doutor Ricardo? Entrou aqui, vai ter que participar agora. Não, rapaz, nós estamos aqui aprendendo com o Marcelo. O Marcelo é um cara espetacular, faz um trabalho diferenciado, não é só no Nordeste, não, é no Brasil. O que eu vejo, assim, como coisa objetiva, Tiago, é que a gente precisa de pegar o peso real, sabe? O que é efetivamente o que você tem de estoque produzido. E como o Marcelo falou, a estratégia de ter uma estação de monta curta que possibilita você fazer uma desmama só. E o mais importante não é você ter aquele ajuste de ter todos os bezerros com a mesma idade no mesmo tempo. É você ter o seu parâmetro dentro da sua fazenda e poder acompanhar isso durante o decorrer do tempo, né? Uhum. E uma das coisas que o Marcelo falou, e eu pesei durante quase 20 anos numa fazenda, fazendo relação de desmama, é um negócio muito interessante quando se pensa em termos de produtividade por hectare, buscando eficiência de fato. Porque às vezes você traz uma vaca muito pesada, a vaca que desmama um bezerro com 200 quilos, uma vaca de 600 quilos, ela vai estar tendo 33% de relação de desmame em relação ao peso vivo. E às vezes uma vaca de 400 quilos mamando um bezerro de 200, ela tem 50% do peso vivo, né? Então, assim, isso é um índice que a gente vê que algumas propriedades vêm buscando para saber o quanto de fato ela produz em relação ao peso da mãe e buscando cada vez mais uma vaca eficiente, sabe? Que vai ter mais eficiência. E essa eficiência não é para comparar você com o vizinho, porque cada um tem sua realidade, tem seus parâmetros e pode interferir, mas para você fazer um ranking das suas vacas e estar fazendo uma pressão de seleção nas vacas que são menos eficientes. Então, isso te leva a ter um rebanho de cria cada vez mais eficiente e mais lucrativo. Mesmo porque o maior custo de produção que a gente tem em relação à produção do bezerro é a alimentação. Então, quando você faz esse ajuste em função do peso da mãe, você está pegando o maior custo seu de alimentação e está ajustando ele para a sua eficiência no sistema de cria. Mas isso é uma visão que a gente tem, é uma maneira que a gente olha, mas eu acredito que mais do que isso, você tem que ter seus números, suas informações dentro da sua realidade, para você tomar a decisão e buscar o melhor para o seu rebanho. Maravilha, perfeito. Onde é que eu assino embaixo? Vamos lá, acho que tinha uma pergunta de alguém no chat aí, Vitória, dá uma olhadinha para a gente. Para verificar aqui, o que o Marcelo, o consultor, ainda não conseguiu implementar na fazenda do Marcelo Pecuarista. Muito obrigado, Eliandes, por fazer essa pergunta, viu? Muito obrigado. Eliandes é zootecnista e consultor da Start também, e é aquele negócio, né? Que nem o Tiago falou. O Tiago é CEO de uma das maiores, se não a maior empresa de software de gestão pecuária do Brasil, e ele viu que tem muita coisa que precisa implementar, né? O grande desafio que o Marcelo consultor tenta brigar com o Marcelo pecuarista é que, na verdade, a minha propriedade é uma propriedade de pequeno porte. Então, é muito desafiador a gente diluir os custos fixos, né? Os custos gerenciais. Eu estou falando aqui de uma fazenda de 37 hectares, é um grande desafio que a gente tem. Quando eu adquiri essa propriedade, na verdade, a gente tem um sonho de montar uma fazenda escola, espero em algum momento
a gente conseguir realizar e alcançar esse objetivo. O objetivo não era produzir pecuária com ela. Naturalmente, o projeto ainda não chegou da Fazenda Escola e eu tenho que aproveitar. Então, estou trabalhando com a parte de recria e engorda, e o meu maior desafio, que eu ainda não consegui, é otimizar cada vez mais a colheita desse pasto, certo? A mão de obra é uma mão de obra que a gente tenta qualificar, mas é uma mão de obra que já vem de outras fazendas com outras experiências, e a gente vê um pouco de resistência também. E o maior desafio, além do manejo da pastagem também, que eu vejo hoje, que eu sempre briguei com os meus clientes, é a dedicação que a gente tem que ter à atividade pecuária, né? A gente, inclusive, fez essa pesquisa também na expedição, e 56% dos pecuaristas vão para a fazenda uma vez por semana. Imagina você ter um patrimônio de milhões e você se dedicar 52 dias do ano para aquele patrimônio. E isso aqui é que a gente encara como desafio. Como é uma atividade secundária, às vezes até a terceira atividade do empresário, a gente encontra essa dedicação, essa falta de dedicação do gestor como um ponto muito importante. Então, eu me cobro muito, tanto a melhorar o meu manejo de pastagem, como a me dedicar mais à atividade pecuária. E amanhã você se vê comigo, Valiante, por essa pergunta. Bom demais. Marcelo, muito obrigada. Acredito que a gente finalizou as perguntas. Foi uma excelente palestra. Meus parabéns pelo conteúdo. Espero ver você em breve, tanto no nosso escritório, Café com Pecuária, nossas palestras, eventos. Conta com a gente e agradeço também a presença de todo mundo que participou, interagiu. Podem deixar novas sugestões aqui no chat para a gente acompanhar, novos temas. E até a próxima, pessoal. Agora descansar que amanhã Valeu. tem mais. Muito obrigado a todos aí pela atenção, pela presença também. Que Deus possa abençoar a vida de cada um e que vocês tenham um bom restinho de semana aí. Valeu mesmo.